E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, dando continuidade aí aos estudos dos microcontroladores, trabalhando com programação em linguagem C, né, a gente vai fazer um simples exemplo utilizando interrupção. Então, o nosso objetivo aqui é, né, trabalhar o conceito de interrupção numa aplicação em que a gente vai construir um contador de 0 a 9, né, usando um display de 7 segmentos, né, usando o microcontrolador PIC da família 16F, especificamente o 16F628. Bora lá então montar esse circuito? Então nossa primeira etapa é criar, né, um projeto aqui no Proteus. Estou usando o Proteus 8.9. O meu objetivo aqui, né, é simular o código que nós criaremos. Então, vou dar um nome aqui, ó, de contador de 0 a 9. Aqui eu defino a pasta, né, que eu vou salvar o projeto. Vou deixar aqui na área de trabalho. Eu vou manter o template padrão. Não vai ter layout, né, de placa de circuito impresso. Eu não vou criar código para compilar dentro do Proteus. A gente fez isso usando o assembly, né, da família 16F. Mas nesse exemplo a gente vai usar o micro C. Beleza, estando aqui na área de trabalho, eu vou vir aqui na biblioteca e vou pegar aqui o PIC 16F628A. Dou 2 cliques aqui nele, ele carrega aqui para a biblioteca ao lado. Vou pegar também um resistor genérico. Na verdade a gente nem vai precisar desse resistor, mas eu coloco justamente para ilustrar a importância de, numa montagem protoboard, na prática, a necessidade de utilizar, né, os resistores. E um display, a gente vai usar um display de 7 segmentos. Então eu vou digitar aqui display 7. A gente não vai usar um display BCD agora dessa vez, vai ser um display 7 segmentos do tipo catodo comum. Bom, selecionei ele aqui, ó, esse display, catodo comum. Vamos jogar esses componentes aqui na área de trabalho. Vamos utilizar aqui a porta B, né, para conexão com o meu display 7 segmentos. Aqui, ó, eu mencionei aquela hora, com relação ao resistor, vou colocar aqui 100 R, né, 100 ohms. Vou colocar aqui para esconder esses termos, né, esses labels aí. E vou copiar vários aqui, né? Para copiar é bem simples aqui no Proteus. Você seleciona um ou mais componentes e vem aqui nessa ferramenta Block Copy. Bom, feito isso, eu vou fazer as conexões agora. Proteus, ele repete o comando anterior com 2 cliques. Então faço a primeira conexão e dando 2 cliques ele repete o comando anterior, ó. Então a gente ganha tempo aqui. Esses resistores não são necessários, no Proteus é tudo lindo, né? Vai funcionar. Mas na prática a gente precisa de limitar a corrente, né? Senão a gente queima o segmento ou os segmentos do display. Esse display é um display catodo comum. O que significa isso? O display catodo comum, eu tenho todos os catodos dos 7 LEDs ligados num ponto só, num ponto apenas. Que é justamente esse ponto que eu liguei no terra, que eu fechei o circuito. A gente tem também displays anodo comum, onde todos os anodos dos 7 LEDs, né, de cada segmento aqui que constrói, né, que compõe o número, são ligados em comum. Então eu vou ligar aqui o VCC no meu pino Master Clear, porque ele tem que ficar em nível lógico 1, vou jogar aqui 5 volts, VDD, alimentação própria do Proteus. Lembrando que aqui no Proteus a gente não precisa colocar cristal externo, né? A gente não precisa, na simulação não é necessário fazer isso. Vou dar 2 cliques aqui, ó, a gente vai carregar o código para cá, ó. Na verdade o programa já compilado em hexadecimal, a gente vai fazer isso posteriormente. Aqui eu vou colocar 4 MHz, que é a frequência que a gente vai trabalhar. Pronto, a parte do Proteus basicamente está pronta. Agora a gente precisa criar o código no micro C. Então eu vou abrir o micro C aqui. Vou criar para ganhar tempo. Eu já digitei o código aqui, ó, né? Eu já tenho o código aqui no bloco de notas.
eu vou simplesmente copiar ele. Por quê? Porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente analisar o programa, né, linha a linha, mas não perdendo tempo aí, né, gastando tempo com digitação e escrevendo todo o código, né? Isso atrasaria o nosso processo. Bom, então ele abriu aqui, ó. Eu vou criar um projeto novo. Vou vir aqui, ó, New Project. Vai abrir uma janela aqui para mim. Beleza, eu vou deixar aqui, ó, projeto padrão. Aqui eu vou dar um nome para ele. Vou colocar aqui contador 0 a 9. Vou guardar ele dentro daquela pasta na área de trabalho. A pasta que eu chamei de contador, né? Código. Eu não criei uma pasta, né? Eu não criei. Vou deixar na área de trabalho. Eu achei que eu tinha criado uma pasta. Vou deixar na área de trabalho. O PIC já está selecionado, né? Já é o 16F628. A gente tinha trabalhado com ele aqui nas vezes anteriores que eu utilizei o programa. Então ele já está selecionado. Vou colocar aqui 4 MHz. Beleza. Vou seguir aqui, né? Ele cai numa tela, ele pergunta se a gente quer adicionar um arquivo. Não. Então, ó, ele já abre aqui para eu criar meu código nesse ambiente aqui, né? Só que antes disso, a gente faz algumas configurações dos fuses do microcontrolador. Aqui já está 4 MHz, né? Eu simplesmente vou selecionar aqui a opção XT, que é uma opção onde a gente trabalha com cristal de até 4 MHz. Acima de 4, a gente tem que trabalhar com High Speed. Esse High Speed é o HS. Então, vamos selecionar aqui, eu vou deixar o Watchdog Timer desligado. O resto aqui eu vou deixar padrão. Vou vir aqui, né, vou aceitar. Agora eu vou copiar meu código. Eu vou pegar esse código aqui, que eu já tinha criado, né, anteriormente, e vou copiá-lo para dentro do micro C. Vou colocar aqui e vou colar ele aqui. Vamos ver se ele aceita, né? Parece que ele está pensando aqui, mas... Bom, agora então eu vou colar meu código. Copiei aqui e vou jogar ele aqui para dentro do... Trem doido. Tá. Vou desfazer aqui. Bom, agora eu vou copiar meu código. Eu vou pegar esse código aqui, ó, que eu já tinha digitado, né? Aqui no bloco de notas. E vou copiar aqui para dentro dessa área, né? Vou vir aqui, copiei meu código. Aqui eu coloquei um comentário, né? Aqui no início. É importante, né? Sempre, se possível, comentar o máximo de linhas de um programa para ficar documentado, para ficar mais fácil ser compreendido, para que você possa consultar, né, posteriormente. Bom, então vamos lá. O objetivo desse programa é contar de 0 a 9, usando um display de 7 segmentos. E, né, o objetivo principal, na verdade, isso aqui é só um motivo que a gente criou para usar a interrupção. As interrupções, elas são extremamente úteis, né, e otimizam o nosso programa. Né, o programa principal está rodando, de repente eu gero uma interrupção, eu paro o programa principal para executar, né, uma outra parte, né, um outro código que está vinculado a um evento. Esse evento pode ser uma mudança de nível lógico numa porta externa, pode ser o estouro de uma contagem interna, pode ser a recepção de informação pela porta serial, pode ser escrita,
numa memória E2PROM. Então, assim, existem inúmeros eventos. Quanto mais sofisticado, mais complexo, mais recursos tem um microcontrolador, um DSP, mais possibilidades, mais ferramentas de interrupções nós temos. Então aqui, ó, eu criei uma variável, né, do tipo char. Essa variável sem sinal, eu chamei ela de constantes de 7 segmentos. Né? Na verdade é um vetor, dentro desse vetor eu guardei números. O que representa cada número desse? Representa, né, os valores que serão escritos no display de 7 segmentos. Isso aqui, ó, que foi feito, foi na verdade foi realizado uma decodificação. Isso aqui que a gente está fazendo é um decodificador no código. Então eu tenho os números de 0, ó, a posição 0 está guardando o número 63, a posição 1 está guardando o número 6, o número 91. Mas o que representa esses números? Na verdade, o número 63 ele representa 8 bits, né, um conjunto de 8 bits. Esse conjunto de 8 bits vai produzir o número 0 no display de 7 segmentos. O número 6 ele vai produzir, né, o número 1 no display de 7 segmentos. O número 91, que é um número... Aqui a representação é decimal, porém, né, a porta de comunicação, a conexão direta com o display, ó, se a gente voltar aqui, ó, é uma porta binária. Eu estou usando o port B. É uma porta binária. Esse bit é o LSB, o menos significativo. E esse que eu não estou utilizando é o mais significativo. Então eu estou utilizando uma porta para escrever informações aqui no meu display. Bom, mas por que eu gravei esses valores então, né? Por que esses valores eles são úteis? Eu até separei aqui, né, para facilitar o nosso entendimento. A gente tem então um display de 7 segmentos anodo comum e cátodo comum. Veja que a gente tem aqui, ó, de A a G. E tem displays que ainda tem um ponto, né? Esse ponto seria a oitava via. Né? Esse aqui ele é cátodo comum, né? A parte negativa dos LEDs, né? O cátodo é ligado no ground, né? É ligado num ponto em comum. E aqui eu tenho os anodos, que seriam, né, a parte positiva dos LEDs. Eu tenho 7 LEDs com mais um ponto, né, dependendo do display que eu utilizar, seriam 8 LEDs, e aí todos têm o seu anodo ligado em comum. Nesse caso, a minha ligação, ó, eu tenho que ligar, né, o VCC em todos os meus LEDs. E aqui, ó, eu vou chavear 0 para ligar o LED. Dessa outra opção aqui, ó, eu tenho que ligar o terra. No nosso caso, como na nossa situação eu tenho um cátodo comum, eu estou ligando todos os cátodos juntos, ligando no 0 volts. Né? E as saídas digitais, né, a saída do port B, quando estiver em nível lógico alto, ela vai acender o LED respectivo. Então, o que foi feito? Na verdade já existe isso pronto, mas na bancada, no protoboard, no próprio Proteus é possível fazer esses testes, né? Não é o nosso objetivo aqui, né, entrar em detalhes com relação a isso. Mas para cada sequência aqui, ó, eu tenho uma sequência, né? Aqui são 7 bits. Eu tinha falado 8 bits antes, porque a porta é de 8 bits. O último eu não estou utilizando. Mas, né, os bits principais são 7, né? E ele chama de A até G. E aí essa sequência, para eu escrever o número 0, né, eu tenho que apenas deixar o G desligado. Quando eu escrevo 0 aqui, só o G que vai ficar desligado. Todos os LEDs aqui, ó, vão estar ligados. Então eu construo o número 0. E aí com esse mesmo raciocínio, eu analiso nessa tabela aqui, né, eu considero quais LEDs devem acender para cada valor decimal que eu representar no display de 7 segmentos. Só que para cada valor decimal que eu representar no display de 7 segmentos, esse valor binário aqui, ó, ele representado de forma decimal, né, eu consigo, né, definir esse valor, e é o valor que eu vou jogar lá dentro do meu vetor. Por quê? Porque é muito mais fácil eu trabalhar com número decimal do que com número binário. Eu podia guardar lá os números binários também. Eles iam simplesmente ia ter o mesmo efeito, mas ia ser, né, a gente ia ter que escrever mais caracteres.
Mas então para cada valor, né, para cada número representativo de 0 a 9, eu tenho um valor em decimal que corresponde a 7 bits, né, que serão escritos na saída. Então basicamente é isso. Aí então, voltando aqui, olha, o microC ele pede para salvar, né, então vamos salvar aqui, ó, ele já ele não espera, né? Então ele passa um tempo, ele pede para salvar o programa. Eu já até comentei, já coloquei então de 0 a 9. 63 representa o 0, 6 o 1, 91 o 2 e assim sucessivamente. Criei uma variável de contagem, que essa variável vai guardar, né, o indexador desse vetor. Né? Se eu indexar aqui o 0, eu vou estar apontando para a primeira posição dele, que tem o caractere 0. Se eu guardar nível lógico, se eu guardar o número 1, eu vou indexar para a segunda posição, o número 2 para a terceira, quarta. Então, de acordo com o número que eu colocar aqui, ó, no indexador, né, no índice do meu vetor, eu vou selecionar o número de 0 a 9 e esse intervalo é compatível com o número que eu escrevi aqui, né? Esse contador ele vai rodar de 0 a 9. Criei uma variável auxiliar tempo para a gente poder definir o tempo de interrupção para facilitar, né? Bom, aí aqui, ó, eu vou pular essa parte da interrupção. Isso aqui, ó, é a parte da interrupção. Então, a cada estouro do timer, o meu programa vai vir para cá. Então, aqui a gente está usando interrupção. Então, a cada intervalo de tempo pré-determinado, e a gente vai determinar isso, o programa vai vir para cá e vai executar essa parte aqui. E é justamente essa parte que vai incrementar a contagem e vai escrever na porta. Só que para isso eu preciso fazer algumas configurações aqui no programa principal. Veja que na parte do loop sem fim, que normalmente a gente coloca o programa aqui, não tem nada. Porque o meu programa foi construído dentro de uma interrupção, dentro de uma chamada, dentro de uma subrotina de interrupção. Então, antes, né, de entrar aqui nesse loop sem fim, sem nada, né, e a cada intervalo de tempo o meu programa é desviado aqui para a interrupção, a gente tem que fazer aqui algumas configurações. Eu configurei a porta A como entrada, não vou utilizar ela, tanto faz aqui entrada ou saída. Configurei a porta B aqui pelo tris B, não vou entrar em detalhes com relação a isso, a gente já falou em outras oportunidades, né, desses registros. Configurei tudo com 0, consequentemente configurei a porta tris B como saída digital. Aqui, ó, a gente tem o registro option reg ou option reg aí, né? Esse option reg a gente consegue configurar alguns parâmetros importantes. Então, aqui foi configurado bit a bit. Eu poderia ter escrito ele, colocado um valor aqui em decimal, em hexadecimal, em binário, já configurando todos os bits de uma vez, né? Os 8 bits. Porém, foi configurado um a um para facilitar, né, na verdade, o entendimento. O bit 5, olha, é um bit que define a fonte de referência. Ele é chamado de T0CS. Então, como a gente quer definir o clock interno, quem vai alimentar o meu timer 0? A interrupção, esse intervalo de interrupção que vai ser gerado por um timer. Né? Esse timer é o timer 0, é um timer de 8 bits. Ele conta de 0 a 255. Então, nesse caso aqui, esse bit, que é o bit 5, ele é chamado de T0CS. Se a gente colocar 0, a gente está falando que a gente vai alimentar o clock do timer, vai ser o clock interno. A gente não vai receber um clock externo aí vindo de um gerador de pulsos, alguma coisa assim. A gente poderia. Depois, a transição, né, é de borda de subida ou de descida. Se eu coloco 0, é borda de subida, é de 0 para 1. Se eu colocar 1 aqui, seria de 1 para 0. Esse aqui não vai ser tão relevante para a gente, né, nesse caso dessa aplicação. Depois eu tenho 3 bits, que são esses bits aqui, ó. Depois eu vou falar desse aqui, né? O PS0, PS1 e PS2. Esses bits, eles configuram o pré-scaler. O pré-scaler é um divisor de frequência, né? Um divisor de frequência, eu vou até pegar aqui uma tabelinha para mostrar para vocês.
O pré-scaler ele pode ser utilizado para incrementar o timer 0 ou o watchdog, né, o cão de guarda, né, que não deixa o meu programa travar. Aí, como a gente está usando timer 0, nós, para esse exemplo, a gente escolheu, ó, uma divisão de 8 vezes. Então, eu vou dividir por 8. Né? E para isso, eu vou colocar 0, 1, 0. Então, se a gente observar aqui, ó, nós colocamos 0 no PS0, 1 no PS1 e 0 no PS2. Então, para Scalar está promovendo uma divisão, né? Esse divisor de frequência está dividindo 8 vezes. E esse PSA, ele na verdade seleciona o pré-scaler para o timer 0. Eu posso selecionar para o timer 0 ou para o watchdog. Né? Se eu colocar 1, eu estou selecionando para o watchdog. Aí depois a gente está colocando um valor de 131 dentro do timer. Esse aqui, ó, é o buffer de contagem do timer. Eu vou contar de 0 a 255. Só que se eu não quiser contar 256 vezes, se eu quiser contar um número menor, se a gente pegar aqui 256 menos 131, a gente vai ter 125. Então, na verdade, eu já vou começar o buffer do meu timer com 131. De 131 até 255, né, eu vou ter aí 125 incrementos. Então, na verdade, eu vou contar 125. Né, eu não vou contar as 256. Depois, eu vou alterar aqui os registros de interrupção. Se eu vou usar interrupção, preciso alterar esses registros. Esse registro aqui é o registro de 8 bits, né? O registro principal, que é chamado de intcom. Esse registro eu controlo basicamente as principais interrupções. Eu estou escrevendo tudo 0 aqui por padrão nele para depois alterar os bits que eu quero habilitar. Quando eu jogo 0 em todo mundo, eu estou desabilitando todas as interrupções. Então eu desabilito tudo. Aí aqui, ó, o bit 5, que é chamado de TMR0 IE, ele é um bit de habilitar a interrupção por timer. Se eu jogar nível lógico 1, eu estou habilitando a interrupção por timer. Esse bit aqui, ó, é um bit que indica que houve a interrupção. Nesse caso, né, ele vai para nível lógico 1. Então aqui eu vou começar ele com nível lógico 0. Quando houver a interrupção, ele vai para nível lógico 1. Aí eu preciso restaurar o valor dele lá dentro da interrupção. E o último registro é esse registro G e E, que é basicamente como se fosse um disjuntor geral de interrupções. Se eu for usar qualquer interrupção, eu tenho que habilitar, né, esse bit aqui, né, uma chave geral de interrupções. Posteriormente aqui, ó, eu coloquei, né, quando eu energizar o meu circuito, eu vou escrever, ó, na porta B, no porte B, eu vou escrever o valor do vetor na posição contagem. Como a posição contagem aqui ela começa com 0, então eu vou escrever 63, que corresponde ao dígito 0. Então ao ligar, né, eu vou escrever 0, vou começar pelo 0. Beleza, feito isso, o meu programa vai entrar aqui de tempo em tempo e a gente vai descobrir qual que é esse tempo. O meu programa entrando aqui de tempo em tempo, eu basicamente, o que eu vou fazer? Eu criei uma variável auxiliar para conseguir um tempo maior. Como o clock é muito alto e o pré-scaler, vamos dizer, é limitado, né? Eu consigo no máximo dividir por 128. E para conseguir contagens, né, de tempo maior, eu preciso criar variáveis auxiliares. O que eu fiz? Eu criei uma variável, chamei de auxiliar tempo, né? E é uma variável que vai contar até 500. Então toda vez que eu entrar aqui dentro da interrupção, eu vou incrementar essa variável e vou perguntar, essa variável chegou em 500? Não, se ela não chegou em 500, eu saio daqui, eu restauro o valor da interrupção, né, porque esse bit vai para nível lógico 1, eu habilito a interrupção por timer novamente, porque ela é desabilitada a partir do momento que ela é chamada, né, e eu executo. E eu restauro o valor do buffer do timer para 131, para na próxima contagem ele contar só 125. Né? E aí eu volto aqui, né? Contei mais um intervalo de tempo, a interrupção é chamada novamente. Eu pergunto, essa interrupção foi por timer? Na verdade existem vários tipos de interrupção. Se eu quisesse usar então a interrupção por borda, eu teria que colocar um if aqui embaixo. Né? Eu coloquei um if para interrupção por timer. Foi interrupção por timer? Foi. Aí eu vou entrar aqui. Bom, auxiliar tempo, vou incrementar ela. Ela chegou em 500? Não.
né? Eu vou vir aqui, fazer o mesmo procedimento. Restaurar o valor do sinalizador de interrupção, habilitar a interrupção para o próximo ciclo e guardar novamente 131 no buffer, né? Até eu chegar em 500. A hora que eu chegar em 500, o que eu vou fazer? Vou restaurar, eu vou entrar aqui dentro. Dentro dessa parte que, né, basicamente faz a contagem. Eu vou restaurar o valor da variável auxiliar tempo, né? Vou colocar 0 porque ela chegou em 500, para que eu possa contar 500 novamente, né? Depois de 500 ciclos de chamada de interrupção. Vou incrementar a variável contagem, veja. Essa variável contagem começa com 0, então ela passa para 1. Aí eu faço só um teste aqui, ó. Eu pergunto, contagem é maior que 0? Se ela for maior que 0, eu restauro o valor dela, eu jogo 0. Porque na verdade o meu display de 7 segmentos, ele conta de 0 a 9. Eu não consigo mostrar o caractere 10. Eu precisaria de 2 dígitos. Então, essa variável contagem chegou em 9, eu incremento 1, passei para 10. No que eu passei para 10, eu identifico, é 10. Né? 10 é maior que 9, então restauro o valor de contagem. E por fim, atualizo o valor na porta. Eu pego aqui o meu vetor, que tem lá os valores correspondentes a cada dígito, e esse valor contagem vai variar de 0 a 9, né? E aí eu escrevo esse valor dentro da porta B. Certo? Então isso vai ficar, né, acontecendo de intervalo em intervalo, a hora que eu chegar em 9, eu vou zerar. E aí o ciclo se repete. Então não há botão, não há um disparo de incremento. O disparo de incremento ele é automático a cada intervalo de tempo, considerando os parâmetros que a gente vai comentar agora. Eu separei aqui no arquivo essa parte do cálculo do timer, da interrupção. Veja o seguinte, a gente tem uma equação que diz que o intervalo de chamada de interrupção do timer 0 é o que? É o pré-scaler, né? Aí, aportuguesando, né? Pré-scale, vezes 256, que é o que o buffer conta, menos um valor inicial, aquele valor que a gente colocou 131, vezes 4, que é o meu ciclo de máquina, dividido pela frequência. Só que, nesse caso, eu vou definir um valor para cá, ó. No nosso caso, a gente quer um valor de meio segundo. Então eu vou incrementar o meu display a cada meio segundo, a cada 500 milissegundos. Consequentemente, a gente pode, né, isolar aqui ou pré-scale ou algum outro elemento e tentar fazer esse cálculo, encontrar um valor. Porém, a gente é limitado pelos valores de cada tópico aqui dentro da tabela do pré-scaler. Porque eu não tenho todos os valores possíveis para o pré-scaler. Veja, o pré-scaler pode ser dividido por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, 64, 128, 256. Então eu não tenho todos esses valores. Então eu tenho que ficar esperto com isso. Certo? Então, dessa forma, o que eu fiz? Eu criei uma variável auxiliar tempo, coloquei 500 nela, o pré-scaler vale 8. Então vai ser 500 vezes 8 vezes 256. Aqui eu tenho uma subtração, né, antes. Essa subtração é 256 menos 131, que é o valor inicial. Então eu vou contar 125 apenas. Então eu vou pegar 4.000, 500 vezes 8, 4.000 vezes 125 vezes 4. E aí vai me dar um valor, ó, de 2 milhões, dividido pela frequência, que é 4. Consequentemente, eu consegui aí, ó, meio segundo. Então, essa equação é a equação que a gente vai utilizar sempre que a gente quiser usar um valor. Eu preciso usar essa variável auxiliar? Não necessariamente, vai depender do intervalo de tempo que você quer contar. Quanto mais específico é esse intervalo de tempo e maior é esse intervalo de tempo, é tendencioso você precisar de uma variável auxiliar, às vezes duas variáveis auxiliar. Nesse caso aqui, a nossa variável auxiliar é uma variável de 16 bits do tipo inteiro, né? É uma variável int. Aqui no micro C, uma variável int, ela tem 16 bits, né? Como eu não coloquei que era sem sinal, ela conta até 32.500 e alguma coisa. Então daria para eu conseguir tempos até maiores. Bom, para fechar, já ficou muito longo o vídeo, né? Vamos só simular o nosso circuito. Eu vou vir aqui, ó, vou dar 2 cliques aqui,
e vou pegar o programa. Eu vou vir aqui, preciso compilar, né? A gente não compilou. Deixa eu voltar lá para compilar o programa. Voltar aqui no micro C. Vou compilar aqui, ó, em build. Vou dar um build. Ele vai compilar, ó, aqui nessa barra de baixo ele compilou, compilação com sucesso. Agora eu volto aqui no Proteus e vou carregar o hexadecimal. Depois que eu compilei, ele gera o hexa, como está na área de trabalho, ele gera esse ponto hexa. Vou carregar esse ponto hexa e vou simular. Simplesmente vou simular e aí ele vai fazer a contagem aqui. Veja que esse display azul, né, ele não dá uma diferença grande do LED ligado para o LED desligado. A gente pode até colocar um display. Vou pegar aqui um verde. É porque eu coloquei um resistor de 100 lá também. Vou colocar aqui um display. Aquele resistor de 100 no Proteus, ele atenua a intensidade do LED. Vou pegar o vermelho aqui que fica melhor. Então, de meio em meio segundo, a gente tem uma contagem. Simular agora. Agora ficou bem melhor. Aí, de meio em meio segundo, eu conto até 9, reseto para 0 e reinicia a contagem. Quem está determinando essa contagem é esse intervalo de tempo que foi definido pelo timer 0. Configurando para scalar, né? Baseado no meu clock externo, que é 4 MHz, no meu ciclo de máquina, que é 4, no pré-scaler, como eu comentei, no valor inicial da contagem do buffer, né, do timer 0, que é o que a gente está colocando 131 para contar apenas 125 vezes para ele estourar e gerar a interrupção, e também usamos uma variável auxiliar. Ok, gente? Eu espero que essas informações lhe ajudem a implementar, né, programas mais complexos, mais sofisticados aí, e que você possa explorar mais esses recursos de interrupção aí, dos PICs, que realmente existem aí uma gama muito grande aí de possibilidades de gerar interrupções para atender de forma mais específica, mais adequada determinadas aplicações. Ok? Um forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.